Oi, gente, bom dia. Meu nome é Bianca, eu sou oceanógrafa pela UERJ e atualmente eu sou estudante de mestrado no Instituto Oceanográfico da USP. E o meu tema central de pesquisa é o mixoplâncton, que são pequenos organismos unicelulares, mas que fazem uma grande diferença no ecossistema marinho. Estão distribuídos por todo o oceano. E a intenção hoje é apresentar um pouquinho deles para vocês. Então, a intenção aqui é a gente construir esse conceito de mixoplâncton, e para isso a gente precisa entender mais ou menos como é feita essa divisão dos organismos marinhos. E, em geral, a gente divide em três grandes grupos, bentos, nécton e plâncton, de acordo com como os organismos vivem. Então, os organismos do bentos, eles vivem associados ao fundo marinho, independente deles estarem próximo à costa ou em oceano aberto, eles vão estar associados ao fundo marinho. E o nécton e o plâncton são os organismos de vida livre na coluna d'água. Falando dos organismos bentônicos, eles têm essa necessidade de estar em associação com o substrato e formam diversos ecossistemas, como os recifes de corais, os costões rochosos, os manguezais, e eles não necessariamente são fixos ao solo. Então, uma estrela do mar, um caranguejo, siri, eles fazem parte do bentos porque eles têm necessidade de estar próximos ao solo para reprodução, para alimentação ou outros processos. Assim como os organismos sésseis, que não conseguem se mover, como as anêmonas e os corais, por exemplo. Já os representantes do nécton são os organismos livres para se movimentar na coluna d'água, que podem percorrer grandes distâncias, inclusive como as baleias, os golfinhos, e incluem as tartarugas, os peixes, tubarões, polvos, todos os organismos que vivem na coluna d'água e conseguem nadar e se movimentar livremente por ela. Ainda que, no geral, eles tenham capacidade natatória sim, mas apenas pequenas distâncias, ou então ali para predar, para fugir de predadores também, mas eles não têm capacidade de nadar contra a corrente. Eles vivem na coluna d'água e eles podem ser pequenos, mas eles são a base de toda a teatrófica marinha, então eles são muito importantes para todos os ecossistemas marinhos. Quando a gente olha para o oceano, é muito fácil da gente notar os gigantes, tanto os animais gigantes, quanto as ondas, tudo que é visível pra gente. E na realidade existe todo um universo em cada gota de água. Em uma gota de água a gente consegue encontrar uma grande quantidade de sais, de nutrientes, de matéria orgânica, de microplásticos também, e de vida, como é o caso do plâncton. E como o plâncton é dividido? Então, entre várias outras possíveis divisões e classificações, nós temos essas duas, o fito e o zooplâncton, que é uma caracterização funcional de acordo com que papel eles desempenham na teatrófica marinha. Então, o fitoplâncton são os organismos que realizam fotossíntese, eles são os produtores primários principais do oceano e a base da teatrófica marinha. Enquanto os zooplâncton são os primeiros consumidores que predam o fitoplâncton, o bacterioplâncton e os organismos menores que eles. Eles são pequenos herbívoros e eles vão fazer o papel de transmitir essa energia produzida pelo fitoplâncton para os organismos maiores da teia trófica. Ou seja, então fito e zooplâncton são uma forma de classificar o plâncton de acordo com a sua função no ambiente marinho. E assim como boa parte da ecologia marinha, são feitas relações do que a gente conhece de ecologia terrestre. Então, o fito seriam organismos que desempenham papéis análogos aos vegetais terrestres, enquanto o zooplâncton representariam os animais, os herbívoros. Acontece que nada é tão simples, né? E a gente não tá realmente no ambiente terrestre. Então, muitas coisas que a gente encontra no oceano, por mais que essas associações com a ecologia terrestre tenham sido úteis como uma base de por onde começar a entender, elas não fazem jus à realidade. O ambiente marinho é diverso e é muito diferente do que a gente encontra no continente. Então, a gente precisa se atentar a essas diferenças de funções, inclusive. E acontece que, como as coisas não são tão simples, algumas espécies do plâncton conseguem realizar esses dois papéis ao mesmo tempo, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E esses são os organismos que nós chamamos de mixoplâncton. São organismos que são capazes tanto de fazer a fotossíntese quanto se alimentar de outros organismos.
Então, hoje em dia, nós sabemos que boa parte da comunidade do plâncton são, na verdade, mixoplâncton. Eles têm capacidade de fazer as duas coisas, que é fazer a fotossíntese e a fagocitose. A fagocitose, como a gente está falando de organismos unicelulares, eles vêm em diferentes formatos, diferentes padrões e eles têm diferentes comportamentos. Como a gente pode ver nessa imagem do fundo, o plâncton ele pode ter diferentes formatos, mas se trata de uma célula. Então, quando ele se alimenta de outros organismos menores que eles, ele faz isso por meio da fagocitose, que é o englobamento de uma célula. E assim, pensando o que é necessário para fazer fotossíntese, de forma simples, a gente precisa de fatores externos como disponibilidade de luz, nutrientes e água, e internos, que são os cloroplastos, que são as estruturas dentro de uma célula que permitem a realização da fotossíntese. Dentro da mixotrofia, que é essa forma de alimentação, que na verdade é uma combinação de duas formas, existem ainda tipos de mixotrofia, como por exemplo a mixotrofia facultativa. Mixotrofia facultativa são organismos que já possuem cloroplastos e realizam a fotossíntese por si próprios, mas eles podem escolher se alimentar de outros organismos. E eles podem fazer isso quando eles encontram limitações para se alimentar, como falta de algum desses fatores necessários para realizar a fotossíntese, então quando falta luz, quando falta nutrientes na coluna d'água, ou como um complemento na sua nutrição, eles podem utilizar ambos os modos ao mesmo tempo. E alguns também fagocitam outros organismos do plâncton para diminuir os competidores. Então, nessa imagem, a gente tem o exemplo de um mixotrófico facultativo chamado Tripus furca, que foi observado se alimentando por fagocitose só depois de semanas em um experimento, sem nutrientes disponíveis para fazer a fotossíntese. Outra classificação na mixotrofia é a mixotrofia obrigatória, ou seja, quando o organismo não é capaz de fazer a fotossíntese sozinho porque ele não tem cloroplastos, então ele precisa conseguir esses cloroplastos por meio das suas presas. E ele pode fazer isso roubando esses cloroplastos ou englobando a presa inteira dentro de si e vivendo em endossimbiose com esse organismo menor que vai ter a responsabilidade de realizar a fotossíntese pelos dois. Nessas imagens, a gente tem um exemplo de um organismo maior que se chama Dinophysis acuminata, que é um dinoflagelado, e ele é um mixotrófico obrigatório. É esse aqui. E ele precisa conseguir os cloroplastos de suas presas. E no caso do Dinophysis, ele tem preferência por esse outro organismo menor aqui. Em todas as imagens são a mesma combinação de organismos em várias posições diferentes. E essa celulinha menor da qual ele está se alimentando se chama mesodinium. No caso do Dinophysis, ele não vai englobar a célula inteira. Ele usa um tubinho, que a gente chama de pedúnculo, para sugar todo o conteúdo da sua presa para dentro dele, incluindo os cloroplastos. E assim, como uma curiosidade, o mesodinium, que é um ciliado, também é um mixotrófico obrigatório. Então, esses cloroplastos que ele tem também foram adquiridos de outra presa. Isso se chama cleptoplastídeo. Aqui a gente tem mais dois exemplos de mixotróficos obrigatórios, dessa vez generalistas. Então, eles não precisam de um tipo de presa preferido, eles podem se alimentar de qualquer organismo que faça fotossíntese. E aqui eles estão verdinhos, cheios de cloroplastos que eles adquiriram de suas presas. Eles não têm esses cloroplastos naturalmente, então eles foram roubados, né, entre aspas. E existe ainda a possibilidade da endossimbiose, que é quando um hospedeiro mixotrófico vai abrigar dentro dele um hóspede inteiro capaz de fazer fotossíntese e eles vão mutuamente se beneficiar dessa relação. Então, às vezes, o hóspede pode estar se beneficiando, conseguindo nutrientes dentro daquela célula maior, se protegendo de predadores, e o hospedeiro está tendo a vantagem da fotossíntese. E aqui na imagem são exemplos de radiolários com esses pontinhos brilhantes, que são o sinal de fluorescência dos cloroplastos. Essas imagens são de um microscópio de epifluorescência, e quando a gente aplica os filtros, a gente consegue ver a fluorescência dos cloroplastos,
de organismos que realizam a fotossíntese que estão vivendo dentro desses radiolários. E por que nós deveríamos nos preocupar? Porque ver eles assim como monstrinhos, né? Preocupar aqui não vem no sentido da gente se preocupar com a existência do mixoplâncton. Eles existem há muito tempo e nós só não tínhamos conhecimento de quão frequentes e quão abundantes eles eram no ambiente marinho. Então, além de existir, eles são muito frequentes desde o meio do oceano aberto, na coluna d'água, até em ambientes pertinhos da costa, como as baías, e eles também existem em ambientes de água doce, como lagos, e eles são muito, muito, muito abundantes na comunidade. E a contribuição deles para o ambiente marinho é muito importante, porque eles podem tornar ambientes que poderiam ter limitações mais produtivos e eles servem de alimento para organismos maiores que eles estão alimentando a teia trófica. Mas a gente tem que considerar que nós vivemos num contexto de mudanças climáticas e de outros impactos causados pela atividade humana, e isso pode afetar todo o ecossistema marinho, inclusive a comunidade do plâncton e o mixoplâncton e a competição entre o mixoplâncton com o plâncton que é estritamente fitoplâncton ou zooplâncton, por eles terem essa adaptação, essa característica que permitem eles serem mais adaptáveis ao ambiente. Então, uma das mudanças que nós esperamos para o oceano futuro é o aumento da temperatura da água. E se o oceano fica mais quente, ele tende a se estratificar. Estratificação é a formação de camadas. E se a gente tem uma situação de uma coluna d'água que está mais dividida em camadas, isso pode dizer que os nutrientes podem ficar presos numa camada abaixo de onde a luz alcança. Ou seja, os organismos que precisam tanto de luz quanto de nutrientes para realizar a fotossíntese, que só se alimentam por meio da fotossíntese, ou seja, o fitoplâncton estrito, não vão conseguir realizar esse processo. E isso pode ser uma situação de vantagem para o mixoplâncton, porque na falta de nutrientes ele vai poder se alimentar de outros organismos sem depender exclusivamente da fotossíntese. Outra questão é a descarga de nutrientes em excesso, pela poluição causada pela atividade humana. Então, o despejo de esgoto doméstico e industrial, o lixo e todo o excesso de matéria orgânica que a gente leva ao ambiente marinho. O ambiente marinho costeiro, ele já tende a ser mais eutrofizado, porque ele recebe matéria orgânica da costa de forma natural, pela entrada de água doce e pelos materiais que vêm com elas. Então, restos de animais e vegetais também vão contribuir para a eutrofização. O que é eutrofização? Eutrofização é o enriquecimento de nutrientes na água. Então, o ambiente eutrófico é um ambiente que tem nutrientes em excesso, tem nutrientes demais para realizar a fotossíntese, mas isso também pode ser um problema, porque pode causar a formação de florações algais nocivas, pode causar a mortandade de peixes, pode causar a extinção do oxigênio na água. E, assim, alguns ambientes são eutróficos naturalmente, por serem costeiros, por estarem próximos de uma fonte de nutrientes, mas o problema é justamente como os impactos humanos têm se agravado e podem expandir esses ambientes eutrofizados e agravar a eutrofização com a poluição. E essa situação de eutrofização pode ser uma vantagem também para o mixoplâncton, devido ao bloqueio da luz na coluna d'água pelo excesso de presas, pelo excesso de nutrientes, gera turbidez na água. Então, o fitoplâncton pode não conseguir realizar a fotossíntese e o mixoplâncton pode se beneficiar da possibilidade de se alimentar de outros organismos. Como eu falei, então, as florações algais nocivas é uma questão que a gente já está observando que está tendo um aumento. Elas são comuns próximas à costa e elas podem ser naturais, mas elas também podem ser causadas por esse excesso de poluição no mar. E elas têm sido observadas cada vez com mais frequência pela costa do Brasil. Essas imagens são de praias do Rio de Janeiro e essas florações foram identificadas os organismos mixotróficos Mesodinium e Screpsiella
em associação com outros organismos estritamente do fitoplâncton. Então, por todas essas mudanças recentes e as mudanças que ainda esperamos para o oceano, e também pela pesquisa na mixotrofia ser muito recente, nós sabemos que eles existem, sabemos da extensão que eles ocupam, mas a gente ainda não sabe muito sobre como esses organismos se comportam, como eles vão responder a essas mudanças, e como eles vão responder a essas mudanças também podem afetar o restante do ecossistema marinho de toda a teia trófica marinha. Então, a pesquisa atual em mixotrofia tem o intuito de responder como esses organismos vão se comportar e conhecer mais sobre eles na comunidade, porque a presença deles na comunidade marinha foi ignorada por muito tempo. Então, nós ainda sabemos muito pouco. E é isso, eu agradeço a presença de vocês, agradeço quem assistiu a palestra e estou disponível para qualquer dúvida que possa surgir ou algum assunto a ser debatido. Muito obrigada!